Olá, gente, boa noite a todos. Hoje é sexta-feira de carnaval, 5 de fevereiro de 2016, 21 horas e 51 minutos aqui na cidade do Rio de Janeiro, aqui na zona norte carioca, no bairro da Abolição, com temperatura neste momento em 33 graus,0, 33 graus aqui no bairro da Abolição. Então a gente começa aqui nosso plantão especial do Trovoado Tempo, do final de semana e também do carnaval. Então o que a gente está no momento seguinte, a gente estava prevendo que a alta subtropical do Atlântico Suaves iria ter um domínio durante esta semana aqui no Rio de Janeiro, que até poderia ter algum recorde de temperatura. O recorde de fato não aconteceu e nós tivemos aí o retorno do calor. Na quinta-feira nós tivemos aí o avanço de uma frente fria pelo oceano. Essa frente fria não teve efetividade de avançar no interior aqui do estado do Rio de Janeiro, causando a mudança do tempo, apenas causando mudanças dos ventos que estavam soprando o oceano para o continente. E em decorrência disso, a gente começou a ter aí a temperatura não chegou a se elevar bastante, ficou aquele calor um pouco menor do que realmente o habitual, em torno de 34, 35 graus, mas não teve aquele pico de temperatura como estava se anunciando. Bom, então essa asas voltou a se fortalecer como estava previsto. Nós tivemos temperaturas chegando quase a 40 graus aqui no Rio de Janeiro, e a situação é que nosso centro aqui da alta pressão atmosférica, esse azul mais escuro, ele está aqui no estado entre o norte do Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo, causando com que haja uma mudança aqui na circulação de ventos. A gente tem uma subsidência de ar, ou seja, nós não temos assim a condição do vento vindo das camadas mais altas da atmosfera até a superfície, inibindo a formação de nuvens de chuva. Então aqui o estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo, até mesmo parte de Minas Gerais, estão com essa condição de tempo praticamente sem nebulosidade, com calor e com umidade relativa do ar baixando. Até a parte do estado de São Paulo também tem sofrido um pouco aí com essa asas, que deve permanecer por alguns dias. Ela vai enfraquecer e depois ela tende a voltar. O que é que a gente pode esperar em relação a sábado, ou seja, para os próximos dias começando? Sábado, o Rio de Janeiro ele vai ter tempo bom, praia garantida aqui para o Rio de Janeiro. Então, quem quiser ir para a praia amanhã pode curtir os blocos, pode fazer a sua festa sem problema algum. O que a gente pode esperar, mais uma forma realmente, uma chance de acontecer bem baixa, em torno de 10%, 10% a 15% de chuva, acontecer alguma chuva aqui no Rio de Janeiro. Então a gente não tem essa previsão de chuva de acontecer no Rio de Janeiro. Pode acontecer alguma pancada de chuva leve, o tempo ficando um pouco mais carregado, mas seria pontos muito isolados aqui no Rio de Janeiro. O que pode acontecer alguma chuva acontecendo na região serrana e se acontecer também na Baixada Fluminense, tá? E o que a gente pode esperar para o domingo, tá? A gente tem aí uma frente fria que ela deve se estar deslocando para o estado de São Paulo a partir de amanhã. Então a gente deve ter alguma influência no Rio de Janeiro amanhã com o aumento da nebulosidade, mas a gente pelo menos não tem alguma previsão de chuva acontecendo aqui no Rio de Janeiro para o sábado. Então as temperaturas devem continuar elevadas, com o máximo aí girando em torno de seus 39 graus, ou seja, muito sol, muito calor, umidade relativa do ar abaixando bastante. Ela pode aí ter algumas áreas entre 20% e 80%. Então, o pessoal beber bastante líquido, só que vai estar amanhã nos blocos, amanhã pela manhã à tarde. Não esquecer dessa hidratação, que vai ser muito importante, tá? E o que a gente espera é o seguinte: a gente tem aí a chegada aí dessa frente fria, que ela deve estar chegando no litoral do estado de São Paulo a partir de amanhã, e essa frente fria se desloca para o Rio no domingo. Então, essa frente já não vem, é uma frente fria que não tem uma forte intensidade, vai causar fechamento com o tempo aqui no Rio de Janeiro, e também uma queda muito acentuada da temperatura, porque ela não vem com uma massa de ar polar, ou seja, uma massa que ela vai abaixar a temperatura e, por conseguinte, com a frente fria vindo de intensidade forte, causar muita chuva aqui no Rio de Janeiro durante muito tempo, como aconteceu em janeiro. O que a gente pode esperar é que essa frente fria vai causar um aumento da nebulosidade durante todo o domingo, e essa frente fria ela vai
causar um pouco dessa diminuição do calor. O calor no domingo deve estar atingindo aí pelo menos os seus 33, 34 graus, ou seja, tempo muito abafado, nebulosidade variável, o sol ainda aparece, mas já até variável. E a gente pode ter algumas pancadas de chuva que podem ser até de forte intensidade, não de forma generalizada, mas em pontos daqui da cidade do Rio de Janeiro, com potencial mesmo para ter algum tipo de transtorno em algumas partes do Rio, sim, tá? Mas não é uma chuva generalizada, ou seja, chuva que vai acontecer em toda a cidade do Rio de Janeiro ao mesmo tempo, tá? E a gente vai continuar com essa condição meteorológica também para segunda-feira, sendo que por domingo a condição meteorológica ela é mais favorecida para a chuva devido ao aquecimento dessa frente fria mais aqui litoral do Rio de Janeiro. Na segunda-feira essa frente fria ela se desloca mais ao largo do oceano, ou seja, se desloca em direção ao mar, e em direção ali ao norte. Então as condições de chuva já diminuem em relação ao domingo. Segunda-feira pode ter até uma pancada de chuva acontecendo, sim, tá? no Rio de Janeiro, mas de uma forma realmente isolada. Como eu falei, a chance realmente pode acontecer mais, a chance de chuva acontece mais na Baixada e na região oceana, e no Rio de Janeiro a situação deve ficar realmente restrita a alguns bairros que fazem limites com a Baixada Fluminense em alguns pontos aqui da cidade do Rio de Janeiro. A temperatura deve subir um pouquinho, com máximo aí dos seus 35 graus. E o que esperar aí para terça-feira? E o que esperar aí para terça-feira? A terça-feira volta a ficar bom no Rio de Janeiro, a tendência é essa, o tempo volta a ficar bom no Rio de Janeiro. A gente tem aí o calor volta com mais força, tá? Ele pode chegar em torno dos seus 37, 38 graus, ou seja, a praia novamente é garantida, praticamente todos os dias a praia está garantida, sendo que a gente tem, o pessoal gosta de aproveitar mais para tarde, gosta de aproveitar de manhã, mais para noite, então a praia fica garantida, ou seja, praticamente todo o dia, de manhã, de tarde, de noite, na terça-feira, em decorrência dessa frente fria se deslocando em direção ao norte fluminense, também ao largo do litoral, em direção ao oceano. Então essa frente fria ela já vai ter influência aqui no Rio de Janeiro, deixando o tempo até mais aberto com a chegada de um ar mais seco, tá certo? E para a quarta-feira de cinzas devemos ter a mesma tendência de temperatura e também de parte meteorológica, situação meteorológica também acontecendo aqui também para o Rio de Janeiro. Na terça pode ter uma pancada de chuva realmente acontecendo. Então, voltando, devido a problemas técnicos, a gente está voltando aqui ao trovão do tempo. Então, a gente deve ter uma situação meteorológica favorecida da chuva em domingo e segunda-feira. E amanhã, sábado, e na terça-feira e quarta, a gente tem uma situação meteorológica mais favorecida do tempo bom, com pouca ou quase chuva alguma acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Tá certo? Se tiver alguma situação meteorológica que tende a alterar a circunstância do trovoado do tempo desse final de semana, novamente eu vou reportar a vocês, tá certo? Mas para deixar vocês mais informados, eu volto aí com o plantão do trovoado do tempo no domingo, tá? No domingo, no horário entre 3 e 4 horas da tarde, para mais informações atualizadas no decorrer aí do carnaval, tá ok? Então, gente, fique com Deus, bom carnaval todo, se cuidem, hidrate-se, ou seja, se cuidem de uma forma geral, e até domingo, se Deus quiser. Um abraço a todos e tchau, tchau.